Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário do dia você está vendo esse vídeo, eu quero te desejar um bom momento, tá? Enfim, quis compartilhar esse vídeo com vocês justamente porque duas coisas aconteceram recentemente que me fizeram validar aquilo que eu penso sobre algumas estratégias que eu uso ou até o meu posicionamento em si, tá? Sabe quando você às vezes cria uma estratégia ou cria uma certa noção de algo, mas ninguém validou aquilo, e você fica meio que com uma pulga atrás da orelha. Será que realmente isso que eu estou fazendo faz total sentido ou eu preciso ajustar e melhorar algum ponto em específico, né? É a famosa síndrome do impostor. Mas essa semana, né, especificamente, vamos colocar aí, não essa semana, mas os últimos 10 dias, tiveram duas validações, né, que me fez pensar, nossa, eu estou indo para um bom caminho, tá? A primeira delas foi baseado em negócios, tá? A segunda também, mas foi um pouquinho diferente. Foi um cliente, no caso nós estávamos em um evento de segurança da informação, no qual eu desenvolvi na empresa que eu trabalho. E esse evento ele tinha o intuito de reunir pessoas para um happy hour, né, um churrasco, algumas bebidas envolvidas ali e tudo mais, mas com a característica de trocar algumas ideias, de falar sobre as situações do mercado, enfim, todo blá 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 referente a eventos corporativos, tá? Sempre no começo do evento é um pouco mais técnico, um pouco mais de estudo, um pouco mais de conteúdo, depois do evento vira a parte de happy hour mesmo, onde nós falamos sobre absolutamente tudo, né? Desde assuntos pessoais até assuntos relacionados ao negócio do cliente, para tentar meio que descontrair e puxar algumas oportunidades ou deixar o cliente totalmente confortável referente a qualquer outra necessidade que ele venha disponibilizar ali, se caso tem, né? E conversando com esse cliente por um determinado tempo, né, longo inclusive, passamos mais de uma hora conversando, chegou num ponto que ele não sabia que eu era responsável pelo marketing de fato, né, da empresa. E ele elogiou bastante. E assim, quando se trata de um cliente específico, de um certo porte, de um determinado segmento, com uma certa maturidade de conhecimento e muita experiência de mercado, é aquele tipo de cliente que já viu de absolutamente tudo, né? E aí o cara começou a falar, nossa, mas o marketing dessa empresa é legal pra caramba, meu, vocês fazem uns negócios assim absurdos, caramba, é difícil ver uma empresa no mercado que fazem tal coisa, pô, bacana você fazer essa ação, e não sei o que, não sei o que, enfim, foi não direcionando para mim, né, mas falando sobre o evento em si, né. E aí ele perguntou para mim, com qual ilha de clientes você realmente trabalha? Você trabalha por segmento, você trabalha com porte, não sei o quê? Eu falei, não, na verdade, eu trabalho com todos justamente porque eu não sou o vendedor, né? Eu não exerço a função do vendedor, embora eu seja, tá? Não exerço a função do vendedor na empresa, porque eu gerencio o time comercial e gerencio o time de marketing também, tá? Então, todas as ações aí relacionadas a marketing que você vê, todo tipo de comunicação, inclusive esse evento, foi de ideia exclusivamente minha, então é isso que eu faço aqui. Ele arregalou o olho e falou, cara, não, parabéns, pô, bacana, nossa, trampo, hein, que sei o que, sei o que lá. Enfim, aí eu, obviamente, concordo, né, porque é verdade, querendo ou não. E antes, quando você tá para fazer um evento ou coisa do tipo, me bate uma... é normal bater uma ansiedade. Porque, primeiro, você não sabe se vai bater o quórum do evento. Por mais que as suas comunicações estejam assertivas, você sente um fio na barriga para, pô, será que realmente tá certo, tá indo pro lado certo? Enfim, né? E também foi feito com um curto espaço de tempo de comunicação para os clientes, e os clientes foram selecionados a dedo, porque a solução que nós iríamos apresentar no evento ali não é para qualquer cliente, não é para qualquer porte de cliente, é nível enterprise, e o cliente tem dinheiro no bolso e um nível de maturidade
alta para contratar tal solução, né? Então foi um pouco mais desafiador, mas no final deu certo, né? E quando se constrói evento, você fica meio que nessa incerteza, e quando deu certo, e quando o negócio realmente acabou, e quando o negócio finalizou, todo mundo foi para sua casa, e chega em casa você começa a refletir, pô, eu estou fazendo um bom trabalho, porque ele não elogiou exatamente só o evento, e não é um cliente que nunca nos viu ou nos conheceu no próprio evento. É um cliente que tem anos, inclusive conhece o negócio no qual eu trabalho muito antes dele, inclusive, existir, né? Então é um cliente que tem provavelmente mais de 10 anos de relacionamento. Então, assim, quando veio dessa forma e dessa certa pessoa, eu comecei a ficar mais tranquilo, tá? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu decidi atender um cliente, né? Não é o meu papel em exclusivo, mas decidi atender. Mais pelo desafio mesmo, né? Mais pela uma questão de, pô, é um cliente bacana, é um cliente grande, é um cliente extremamente complexo, é um cliente extremamente exigente, e é um mercado que eu estou mirando há um bom tempo, que é um mercado de médio para grande, né? E ainda não estamos no mercado enterprise, mas começa pelo médio, e aí depois do médio você vai avançando até você chegar em um enterprise mesmo, que aí é acima, eu acredito, de 2.000, 3.000, 5.000 usuários que a gente fala é funcionário que conectam na internet, tá? E tem empresas muito maiores que isso, inclusive, tá? Mas as características de um enterprise, eles parte desse número aí que eu falei para vocês. Então começamos a falar com esse cliente em si. A empresa em si não é grande, gigante, né? Tem aproximadamente 200 funcionários, mas o negócio deles e os stakeholders envolvidos são diversos e são enormes, tá? Então por isso a dada complexidade do negócio e a estrutura da empresa em si, muito complexo, mas legal. E assim, era uma certa incerteza para esse mercado, porque é um mercado muito mais difícil, muito mais concorrido, né? Com exigência muito mais alta, e aí, conforme você vai maturando até você chegar lá e o cliente reconhecer isso de fato, são vários fatores, tá? E aí esse cliente, ele entrou através de uma indicação. E eu perguntei para a pessoa quem era essa pessoa, né? E ela simplesmente falou, cara, eu não conheço essa pessoa de fato, porque foi uma pessoa do meu time que conhece essa pessoa, e essa pessoa te indicou você exclusivamente, porque você é uma pessoa legal de conversar, é uma pessoa legal de lidar, é uma pessoa que sabe negociar e que também entende sobre o assunto. E aí eu, tipo, cada vez que ela foi falando o elogio, eu falei, nossa, eu sou tudo isso. Enfim, mas foi nessa perspectiva de que, às vezes, enfim, só complementando, tá? E aí ela falou isso, e aí eu complementei, pô, no que você precisar, não sei se essa pessoa realmente me conhece de fato, mas eu procuro fazer exatamente isso que ela acabou de dizer para você. E assim, se isso é um feedback, eu posso entender como um feedback, eu fico lisonjeado. Inclusive, eu gostaria que você tivesse a mesma percepção da minha pessoa, então vou fazer o máximo possível, não vou medir esforços para te atender da melhor forma possível. Então conta comigo, meu WhatsApp está disponível, fica à vontade, tá? Lógico, dá uma massageada no ego, e isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque nem sempre as pessoas falam a verdade, às vezes elas falam o que você quer ouvir, tá? Porque são negócios, negócios têm certo uma politicagem ali no meio, sim, tá? Então você tem que ponderar aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita, inclusive ponderar elogios e críticas também, tá? Então faça uma autoavaliação. Só que nessa autoavaliação que aí a gente encontra algumas sabotagens, né? Lembra do que eu falei da síndrome do impostor? Então, síndrome do impostor realmente existe. Às vezes você é muito bom em algo, só que pelo fato de você estudar muito tempo, ou então pesquisar muito tempo sobre esse algo que você é muito bom, possa te gerar muitas dúvidas e você vê que você está muito distante de se tornar o maior especialista do mundo naquele assunto, em fato, né?
Então, assim, quanto mais você estuda sobre o assunto, mais você entende que você não sabe tudo. E quanto menos, ou seja, quanto mais superficial é o seu conhecimento, você pode agir de fato como se realmente achasse que entende bastante coisa, né? Mas na hora da prática ali começa a ficar um pouco mais difícil. Então, a síndrome do impostor é você sabe que você sabe, mas você tem dúvida se você é capaz de fazer aquilo que você sabe. É meio que contraditório, obviamente, né? Mas o seu psicológico te sabota. E aí é muito legal se você tiver opções ou situações que possam comprovar aquilo que você está trabalhando no dia a dia, que você está fazendo, que você não está maluco e não tirou aquilo da sua cabeça, tá? Então, no quesito geral, a forma com que você se enxerga é totalmente diferente da forma que as pessoas te enxergam. Mas, se você se enxerga como alguém que precisa aprender e continuar aprendendo, ou seja, aprendizado contínuo pro resto da vida, em inglês se chama lifelong learning, né? Se você não entender esse ponto, você vai entrar num parafuso de que, pô, eu não preciso estudar mais, não preciso ir mais para frente, não preciso porque aqui já é o suficiente. Não. Você tem que se estudar e toda vez se inovar e toda vez procurar novidades e tudo mais. Só que quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você pensa que não sabe sobre ele. É bizarro isso, mas isso é realmente verdade, tá? Então, ter uma certa humildade, tem um livro, inclusive, aqui que tá do meu lado, chama O Ego é o Seu Inimigo, que você tem que ter uma certa maturidade de que você tem que, inclusive, ser humilde naquilo que você sabe. Então, pode ser que você esteja no caminho certo, mas existem muitas formas de melhorar aquilo que você realmente construiu a um certo tempo, a um determinado empenho, né? Agora, se você cria um checklist, busca as melhores formas de fazer aquilo, estuda, aprimora e tudo mais, quem não está naquele ecossistema vai entender que você é o maior especialista do mercado. Então depende muito do ponto de vista e de você se considerar aquilo ou não, tá? Eu gosto da questão de que às vezes as pessoas me reconhecem como um especialista em marketing, vendas e tudo mais. É legal você se posicionar. Mas eu também entro numa questão de que, cara, não é bem assim, né? Preciso melhorar bastante, enfim, né? Mas às vezes você tem que se reconhecer também, porque aí você se posiciona como aquilo, né? Agora, uma palavra que eu não gosto muito é a palavra especialista, né? Então, você se especializou naquilo, beleza, isso te dá um título de especialista. Por exemplo, eu me especializei nos meus estudos e nas minhas graduações. Na característica da própria palavra, eu comprei uma especialização, né? Um MBA em gestão estratégica de marketing. Então, na teoria, eu sou um especialista, mas na prática eu sou de fato. Vamos ver o reconhecimento das pessoas ao meu redor ou da minha persona que eu estou atrás dela. Então, nesses dois casos em exclusivo, foi num evento e outro foi numa ação direta com o cliente. Os dois clientes eram de um porte relativamente grande, que era aquilo que eu estou buscando, e os dois me passaram essa perspectiva de que, cara, o marketing, o branding, a estratégia em si está funcionando muito bem, parabéns, gostei bastante. E a outra cara, você é uma pessoa que quem me indicou gostou de trabalhar, vê que você entende bastante sobre o assunto e sentiu confiança em te indicar. Então, porra, né? Excelente. Mas isso não é de fato Inclusive, esse cliente nós fechamos, tá? Mas isso não é de fato algo que me deixa, como que eu posso dizer, satisfeito. Eu gostaria que 1000 clientes desses falassem dessa forma pra mim, não só dois, sabe? Porque não existe só dois clientes no mercado. Às vezes pode ter sido uma margem de erro absurda. Talvez se eu pegasse uma pesquisa de 200 pessoas que eu já atendi, será que 200 pessoas falariam
a mesma coisa? Ou será que dessas 200 pessoas, 1% falaria, e aí desse 1%, nós teríamos 2 pessoas falando a verdade? É esse sistema que você tem que pensar. Então, quando você abre, obviamente, você dá margem para ou dar certo ou dar errado, tá? Mas, independentemente da situação, você pega a informação como um feedback de construção de uma nova estratégia caso precise melhorar, beleza? Então, é uma coisa que você tem que olhar entre o que é síndrome do impostor e o que é realmente verdade. E o que é realmente verdade você não reconhece, tá? Porque a síndrome do impostor é realmente isso. Você ser uma pessoa muito boa, mas não reconhecer, não se valorizar, não tentar, não arriscar por medo. É basicamente ter medo. Então você acaba sendo o impostor de você mesmo simplesmente pelo fato de você achar que provavelmente você não vai conseguir. Então assim, o que eu recomendo quando entra nessa situação da síndrome do impostor? Que tem muita pessoa no mercado, mas muito, com conhecimento muito menor que o seu. Mas tem pessoas, essas mesmas pessoas, que ganham muito mais dinheiro que você, mas muito mesmo. Como que essa pessoa sabe muito menos que você e ganha muito mais dinheiro que você? Essa conta não parece que está errada, mas ela realmente de fato está errada. Mas sabe quem não está errado? A pessoa em si, que conhece menos do que você e ganha mais dinheiro do que você. Você poderia realmente ganhar mais dinheiro do que essa pessoa sabendo muito mais do que ela sabe, mas você tem a síndrome do impostor. E essa síndrome do impostor faz com que você entre numa característica de vítima e não coloque isso para fora. Então, assim, o que eu aconselho não é faça com medo, vai com medo mesmo. Não. Vá com medo, beleza, o medo não vai passar, a não ser que você termine aquela situação. Mas vai com a certeza de que você sabe. Então, às vezes você sair da sua zona de conforto é legal e é o clichê, mas você tem que sair da zona de conforto, mas sem sair da sua zona de talento. Então, se você estudou a sua vida inteira sobre determinada coisa, se você trabalha o dia todo e todos os dias sobre determinada coisa, se você conversa sobre aquilo, se os livros que você lê são sobre isso, se o podcast que você assiste é sobre isso, se os vídeos que você pesquisa são sobre isso, se os seus amigos são desse ecossistema, brother, moça, não tem como falar que você não entende do assunto. Então o que eu aconselho é, liga a câmera, fale sobre o assunto. Mesmo que você ache que ninguém vai ver, mas fale. Justamente porque você tem que se reconhecer. Olhe no espelho e veja tudo que você construiu daqui para trás. E se você não construiu nada ainda, veja com olhos humildes de que existem muitas coisas para serem construídas. Obviamente ninguém nasce sabendo, mas mesmo assim, mesmo sabendo pouco, continue, porque você só ganha experiência com repetição, beleza? Então joga essa síndrome do impostor para lá, pega esses casos que eu falei para você em si, que aconteceu, usa de exemplo ou não, tá? Você provavelmente deve ter alguns tipos de exemplos. Ou também tome cuidado com pessoas, inclusive, que falem o contrário de você. Se essa pessoa fala que você não sabe muito, se essa pessoa fala que você não tem experiência, se essa pessoa fala que você é raso no conhecimento que você tem, procure uma dupla validação. Não ouça só ela, né? Porque geralmente a gente não deve ouvir pessoas ou conselhos de pessoas que não construíram nada, tá? Então filtra para ver se esse filtro em si que essa pessoa está dizendo ela é uma pessoa relevante, enfim. Mas de fato nenhum especialista, nenhum intraempreendedor ou pessoa que buscou se desenvolver e sabe o empenho que precisa dar, vai te criticar quando você estiver se empenhando. Ninguém vai fazer isso. Só vão te criticar aquele que faz menos do que você ou tem medo de que você faça e dê certo. Então, boa sorte, bom trabalho, bom empenho. Fica com Deus e conte comigo no que precisar. Um grande abraço.